No tempo do fim, Deus deseja derramar o Espírito Santo com poder semelhante ao do Pentecoste sobre a sua igreja, de modo que sua obra na terra seja concluída. Ao buscarmos esse poderoso derramamento do Espírito Santo, desejando glorificá-lo por meio da nossa vida piedosa, virá o esperado reavivamento. No programa desta semana, vamos identificar os indicadores espirituais do genuíno reavivamento e os contrastaremos com os claros sinais dos movimentos falsos. Saber a diferença entre os dois nos livrará dos enganos do inimigo. Está no ar Lições da Bíblia. Considera em como amo os teus preceitos. Vivifica-me, ó Senhor, segundo a tua bondade. As tuas palavras são em tudo verdade, desde o princípio. E cada um dos teus justos juízos dura para sempre. Salmos 119, 159 e 160. Tema da semana: discernimento, a salvaguarda do reavivamento. Olá, amigos! Estamos começando mais um programa Lições da Bíblia aqui pela sua TV Novo Tempo, o canal da Esperança. E mais uma vez nos reunimos com você para estudarmos mais um tema dentro da temática geral Reavivamento e Reforma. E o tema desta semana é o discernimento espiritual. Como eu posso ter um discernimento espiritual para filtrar aquilo que é verdadeiro, aquilo que é falso na minha adoração para com Deus, nos meus processos de reavivamento e reforma pessoais na minha vida e na vida da minha igreja. Eu tenho a alegria de receber dois amigos que vêm pela primeira vez aqui ao nosso programa para nos ajudar nesse gostoso debate, nessa gostosa conversa. Eu tenho o prazer de receber o pastor João Alves Peixoto. Pastor, prazer recebê-lo aqui em nossa bancada. Prazer, pastor Lanza. Aos meus amigos telespectadores, eu tenho também prazer de estar aqui, é a primeira vez, mas é uma alegria. A nossa região se sente honrada em poder também participar deste programa. Aliás, o senhor vem de uma região distante, Rondônia, não é, pastor? É verdade. Como é que está o trabalho ali? Nós trabalhamos, na realidade, no sul de Rondônia. O estado de Rondônia é dividido em duas regiões. A nossa região é a região sul. Nós temos lá uma região não tão grande geograficamente, também não tão grande demograficamente. Nós temos procurado atender as mais de 700 mil pessoas que moram naquela região, com um contingente de pessoas crentes na fé em Jesus, em torno de 18 mil pessoas. E temos feito o trabalho com muito carinho, com muito amor. Vemos um povo mobilizado, um povo motivado, um povo que acredita que precisa falar do amor de Jesus. Que maravilha! O pastor João, ele é aquilo que nós chamamos de presidente da igreja para aquela região ali de Rondônia. E ele é como se fosse o pastor geral da Igreja Adventista para aquela região, para aquele escritório da Igreja Adventista naquela região. Eu aproveito para mandar um grande abraço a todas as pessoas aí de Rondônia, representadas aqui pelo pastor Peixoto, e uma alegria ter sempre a audiência de vocês aqui no programa Lições da Bíblia. Pastor, algum projeto interessante que está acontecendo? Já estamos aí no segundo semestre de 2013, já chegou o final do ano. O que está acontecendo aí em Rondônia de forma espiritual? Algum projeto que nos chama a atenção? Nós temos várias ações, várias iniciativas que nós chamamos de evangelísticas, porque na realidade, como igreja, como povo, nós temos crido na nossa missão. O nosso projeto central é levar a mensagem da volta de Jesus nos vários meios de comunicação. Hoje nós estamos trabalhando muito forte em colocar as retransmissoras da TV Novo Tempo. Esse é um dos sonhos que nós tínhamos acalentado há muitos anos, e como a nossa associação, a nossa região é uma região ainda nova em termos de estrutura administrativa, nesses primeiros 5 anos de vida nós já estamos com 8 TVs abertas, retransmitindo a TV Novo Tempo. Que maravilha! E agora nós temos com um projeto, até o final desse ano, chegaremos a 15 cidades, do total de 34 da nossa região, onde teremos a TV Novo Tempo aberta.
Temos colocado isso como prioridade. Porque nós temos percebido que as pessoas elas têm mais acessibilidade quando nós levamos a facilidade. E a TV é a facilidade. A TV Novo Tempo tem sido uma bênção para nós, os nossos amigos. Levando esperança, exatamente, né, para todas as pessoas. É verdade. E esse é o foco, né? Nós temos muitas outras ações, muitas frentes, mas nós queremos destacar a importância da TV nesse momento histórico, momento onde as pessoas realmente se voltam estão se preocupando com a sociedade, com a realidade da sociedade moderna. Que maravilha, que maravilha. Seja bem-vindo, viu, pastor? Obrigado. Também tenho o prazer de receber o pastor Daniel Carvalho. Pastor, seja bem-vindo aqui também ao programa Lições da Bíblia. Pastor Lanza, muito obrigado, é um prazer estar aqui. E, sem dúvida, a contribuição que a Novo Tempo tem dado na discussão de temas tão importantes da Bíblia é sem igual. E você também vem de uma região distante, né? Lá da região do Baixo Amazonas. Exatamente. E qual é a sua função ali dentro da Igreja Adventista, pastor Daniel? Ali nós cuidamos do Ministério Jovem, que ele abrange aí uma escala grande na faixa etária, desde os pequenos aventureiros, um grupinho de 6 a 9 anos, até os desbravadores, né? E os jovens universitários. Então, pega aí dos 6 até os 100 anos, uma faixa bem... Poxa, mas aí você incluiu a igreja, né? Da igreja. Tá bom, Daniel. Algum projeto interessante aí nesse segundo semestre que está acontecendo na sua região? Sim, eu destacaria, o pastor Peixoto falou aqui da TV Novo Tempo, e a gente com muita alegria celebrou a compra do canal Novo Tempo, canal 56, que vai atender toda a região da Grande Belém. Isso é maravilhoso, né? Uma bênção assim sem igual. Nós temos ali 1.600.000 habitantes em Belém e esse canal vai ser uma grande bênção. Mas dentro do projeto evangelístico do nosso campo, Associação Baixo Amazonas, eu destacaria uma ênfase em 3 aspectos. O primeiro deles é que nós desejamos que todos os 54.000 membros deste grande campo possam ter, em primeiro momento, com Deus, possam estar focados na comunhão, no estudo da Bíblia, buscando reavivamento. Buscando reavivamento. Mas que eles também saiam das suas comunidades e possam ir até a vizinhança, as outras famílias e trabalhar o relacionamento com essas pessoas, a fim de que possam compartilhar de Deus. E somado a isso, naturalmente estaremos cumprindo a missão, levando Jesus para essas pessoas. Então, um forte trabalho os jovens desenvolveram também no campo, que foi o trabalho dos Calebes, e muitas pessoas puderam conhecer do amor de Jesus através desse trabalho. Então, o campo tem trabalhado com ênfase evangelística durante todo o ano e tem sido uma maravilha falar de Deus para toda aquela população. Muito bom ouvir aí essas notícias aí dessas regiões, dos amigos. E eu quero aproveitar e mandar um abraço também para todo esse pessoal da região do Baixo Amazonas ali, uma região fantástica. Que Deus abençoe a todos vocês também. Meus amigos, vamos fazer uma oração e começarmos o estudo de hoje? Vamos orar então. Pai querido, nós vamos abrir a Tua Palavra. Ajude-nos para entendermos a Tua vontade, para podermos praticá-la em nome de Jesus. Amém. Bom, o tema desta semana aqui no programa Lições da Bíblia é discernimento, porque o discernimento ele vai salvaguardar o reavivamento, ele vai assegurar o reavivamento. Eu queria ouvir a opinião de vocês justamente sobre este título, né? Qual a compreensão que vocês têm desse título? Discernimento como salvaguarda do reavivamento. Pastor Peixoto. Pastor Lanza, o ser humano ele é muito voltado para a espiritualidade. Na realidade, o ser humano busca espiritualidade. Mas há que pensarmos e que o ser humano precisa discernir entre o que é espiritualidade verdadeira, o que é reavivamento e o que não é. Vivemos hoje no mundo uma onda de sentimentalismos. E nem sempre o que as pessoas sentem é o que de fato é. Eu tenho certeza que é necessário que o ser humano tenha esse discernimento, essa clara percepção do que de fato é espiritualidade, que de fato é reavivamento. Muito bom. Pastor Daniel. O discernimento é essencial para tudo que você realiza. Tudo que você faz sem discernimento, naturalmente, ele não tem um fim proveitoso. Então, quando nós falamos de reavivamento, acompanhando aquilo que o pastor Peixoto mencionou, compreender o verdadeiro reavivamento e ter o discernimento daquilo que é, vai te ajudar a fazer aquilo que é coerente, a ser um cristão maduro, a crescer na fé, ter substância naquilo que você realiza. Certo. Por esse motivo, não dá para simplesmente dizer, estou sendo reavivado e de que maneira, qual parâmetro. Entendi. Há de se ter
discernimento para que isso tenha uma plena maturidade na tua vida espiritual. E esse discernimento, ele é dado pelo Espírito Santo? Como que acontece isso, pastor Peixoto? Isso é uma questão interessante, pastor. É porque há pessoas que têm o hábito de dizer assim, olha, o meu coração diz isso. Eu tenho essa percepção. Eu queria dizer ao meu amigo e a todos os que nos ouvem e assistem, que na realidade não podemos confiar plenamente em nossas emoções. O nosso coração é enganoso, nosso coração, né? A Bíblia diz claramente que enganoso é o coração mais do que todas as outras coisas. Então eu não posso dizer que o fato de eu achar isso é verdade. Então a questão é uma questão espiritual. E a questão espiritual vem do Espírito. É o Espírito Santo que traz o verdadeiro discernimento e não eu próprio. Eu posso ter as minhas impressões, mas minhas impressões não quer dizer que elas são verdadeiras ou plenamente verdadeiras. Eu posso estar errado em pensar que eu estou certo. Agora, nesse aspecto, Daniel, esse discernimento ele é conquistado pela oração, clamando a Deus, Senhor, me mostre se este é o caminho certo, me dê esse discernimento. É no momento de comunhão individual que a gente consegue isso? Eu acredito que o discernimento ele vem conforme você conhece mais sobre Deus. Eu destacaria São João 17,3, onde a palavra do Senhor diz que a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus a quem tu enviastes. Então não há como ter um reavivamento, não há como nem ter o verdadeiro discernimento se não houver uma comunhão, se não houver um contato, um relacionamento, um andar com Deus. Então, o verdadeiro reavivamento, ele passa pelo andar com Deus, pelo conhecer de Deus, pela comunhão com o Senhor, que vai estar diretamente ligado à sua palavra, Sim. aquilo que nos orienta. Sabe que esses dias eu estava conversando com uma pessoa, um tema da vida normal, e eu citei um verso bíblico na conversa ali. Olha, a Bíblia diz isso, e Deus pensa assim, isso está na palavra de Deus e tal. E a pessoa olhou para mim e falou assim, nossa, eu estou todo arrepiado. De saber que a Bíblia diz isso. Eu senti algo aqui diferente, eu estou arrepiado, eu me senti emocionado. Eu fiquei pensando, né? Muitas pessoas hoje, elas estão buscando apenas esse lado da sensação. Ali, né? É uma experiência, um êxtase. Não que não seja verdadeiro, de repente ele se emocionou mesmo. E de repente foi até o Espírito Santo que deu esse momento que tocou no coração dele. Mas não é a primeira pessoa que faz, ouvi aquele hino, eu fiquei todo arrepiado. Né? Aí a pessoa começa quase que a endeusar o elemento humano que cantou ali, ou que pregou, ou que falou. Ou supervalorizar, né? Ou supervalorizar. Eu acho que até isso, o risco, pastor Lance, seria de achar que sempre deve ser assim. Se eu não sentir arrepios... É porque não é de Deus. Se eu não sentir, acho que não valeu, acho que não foi legal essa mensagem, essa pregação, essa música. Eu tenho me preocupado com o sentimentalismo vazio. Porque veja bem... Sem razão, né? Aquele sentimentalismo sem razão. É interessante, se você vai à Bíblia, você percebe que a Bíblia destaca muito que é a palavra que nos vivifica. É a palavra. Você veja que o salmista, em vários textos, cita, vivifica-me através da tua palavra. A palavra de Deus é que vivifica. Na realidade, espiritualidade, estamos falando de revivamento, claro. Espiritualidade tem a ver com conhecimento. Como é que eu posso ter espiritualidade se eu não leio a Bíblia? Porque há uma tendência natural, pós-moderna, eu posso até dizer, e o ser humano hoje... espiritual. Na realidade, a espiritualidade é uma espiritualidade mórbida. Aquela êxtase, emoções. Na realidade, o ser humano hoje, ele supervaloriza as emoções. Não que eu não valorize. Eu acho extremamente importante eu, ser humano... Na fé temos que ter esse sentimento. Não, acho que não dá para viver só da razão. Tem que ser tocante, né? Mas o mundo de hoje caminha na direção do sentimentalismo. E as pessoas, por exemplo, têm a tendência de deixarem a Bíblia de lado. E, inclusive, eu duvido, eu questiono reavivamento distante da palavra, distante do assim diz o Senhor, distante daquela convicção de que é a vontade de Deus. Porque eu posso acreditar que eu estou fazendo a vontade de Deus, mas vejam bem, nós entendemos que estamos num mundo que há o bem e o mal. Não há só o bem. A pessoa diz, não, falou em Deus, é o bem. Mas a coisa não é bem assim. Por exemplo, nós estamos presos, né, numa cadeia do pecado, né, num aprisionamento mesmo. O ser humano está preso. Quando Jesus disse, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, Jesus disse, eu sou a verdade, eu sou o caminho, a verdade e a vida, não é? E a vida eterna é essa, que te conheçam, a ti só como único e verdadeiro Deus, como diz lá em João.
Então eu fico pensando, realmente a Bíblia tem que ser a base. Então, se você está nos ouvindo agora, está nos assistindo e busca uma religiosidade à parte da palavra de Deus, busca o discernimento do Espírito Santo, porque pode ser apenas um emocionalismo, uma experiência, apenas um sentimentalismo, um espiritualismo, mas não a verdadeira espiritualidade. Pastor Lázaro, sim. Eu destacaria um aspecto importante, que seria o seguinte: qualquer suposto reavivamento que não passe pela Bíblia, você tem que ter um pé atrás. Você tem que olhar assim. Tem que ficar esperto. Tem que ficar esperto. A Bíblia, a palavra porque de Deus é a base. a Bíblia é a base, né? No livro de Salmo 119, nós temos várias referências dizendo que a nossa vida é vivificada de acordo com a Bíblia. O Espírito Santo é quem nos vivifica. Se o Espírito Santo nos vivifica e faz com que a palavra de Deus se torne agradável para a gente, degustável espiritualmente, e a gente desenvolva, não tem como eu ser reavivado sem a Bíblia, sem o Espírito Santo, sem a oração. Impossível. E outro, o diabo é esperto, né? Com certeza. Ele não é bobo. Ele sabe muito bem como nos conduzir por um caminho distante da Bíblia, baseado só no nosso sentimentalismo. E achar que nós estamos bem. E aí a gente acha que está bem, né? Pastor, há muitas expressões da Bíblia, elas são até repetitivas, tipo, assim diz o Senhor. Essa expressão, ela nos evoca a uma responsabilidade de conhecer a palavra para conhecer a Deus. Ou seja, o conhecimento de Deus experimental, ele passa pela palavra. Em outras palavras, a Bíblia é o centro de toda a experiência verdadeira de fé. O ser humano se vivifica, ele cresce em espiritualidade a partir, essa é a minha concepção, verdade, a partir da Bíblia. Fora dela, pode haver boas intenções, sentimentos sinceros, mas Deus deixou uma referência de vida e de busca para que eu possa retornar a Ele, porque na realidade reavivamento é um retorno a Deus. Sim. O ser humano vem de Deus e com a queda ele precisa ser reavivado. E para que ele seja reavivado ele tem que retornar a Deus. E retorna a Deus a partir da palavra. E este discernimento na palavra é dom do Espírito Santo. É o Espírito Santo que eu lendo a palavra, o Espírito me aquece, me clareia, me coloca a sensibilidade. Não, esta é a verdade. Como diz o profeta Isaías, este é o caminho, andai por ele. Que maravilha. Pastor Lázaro, pois não. Sem dúvida, Deus jamais vai optar por fazer você passar uma experiência espiritual que possa ficar no lugar da vontade dele expressa na Bíblia. Outro dia eu estava conversando um dia desses aí como jovem, e me questionava assim: pastor, eu preciso da sua orientação, da sua ajuda, preciso ter discernimento para um relacionamento. E daí eu apresentei a Bíblia, vamos ler a Bíblia? E apresentei ali a vontade do Senhor na Bíblia. Mas ele queria a sua opinião. Ele disse assim: não, eu sei, mas assim, eu queria que Deus me mostrasse. Eu falei, mas Deus já está mostrando. Está aqui na Bíblia, meu amigo. Então, alguma coisa assim, ele queria sentir, ou ele queria que um anjo viesse do céu e dissesse, mas a Bíblia já expressa. Pastor, eu vou fazer o seguinte, nós vamos chamar um intervalo e quando voltarmos nós vamos pegar exatamente a partir desta experiência para nós recomeçarmos aqui a nossa conversa no estúdio, tá bom? Então, não saia daí porque nós voltamos em instantes com o segundo bloco do programa dessa semana. Estamos de volta com o segundo bloco do programa Lições da Bíblia dessa semana. Que bom poder contar com a sua audiência. E você que está ligado já aqui na TV Novo Tempo, acompanhando este programa, o primeiro bloco, nós estamos conversando com dois amigos, pastor Peixoto, pastor Daniel, amigos que vêm de regiões distantes, um de Rondônia, o outro da região Baixo Amazonas, e nós temos a alegria de receber amigos dessas regiões aqui em nosso programa. Estávamos conversando sobre o perigo do emocionalismo, do sentimentalismo, a importância de colocarmos a Bíblia como base. E no final do bloco anterior, eu até queria retomar aqui, pastor, Você estava falando que um jovem te procurou para um conselho e você disse, vamos à Bíblia, sobre um relacionamento dele. E a Bíblia tinha a resposta, mas ele queria a tua opinião. Você acha que as pessoas hoje estão mais em busca de um milagre extraordinário do que em ouvir realmente o que Deus quer dizer pela palavra? Eu acredito que sim. Porque, veja, a Bíblia
já apresenta a vontade do Senhor. Tudo aquilo que é necessário para singrarmos no caminho da salvação. Mas muitos, deixando a Bíblia, querem algo extraordinário. Um milagre, uma manifestação. Eu falava no último bloco, um anjo chegando. Sim. E interessante que o próprio Paulo, apresentando ali conselhos para os Efésios, ele diz assim, olha, ainda que um anjo venha do céu e lhes diga outro evangelho que não este, que é o evangelho de Cristo que está na palavra, não acreditem. Não acreditem, não. Então, a Bíblia já diz, já traz a informação, já traz a vontade do Senhor, né? Muito importante. Pastor Peixoto, sua opinião também. Na realidade, pastor, há pessoas que estão atrás de experiências quase que extrasensoriais. Estão atrás do... Você encontrou uma palavra bonita. Elas não estão satisfeitas com o óbvio. Na realidade, eu diria assim, o óbvio é o que Deus deu. O óbvio é o que Deus revelou. Sim, sim. A palavra de Deus é o óbvio maravilhoso. Eu diria aqui na linguagem conhecida de alguns, óbvio ululante. Aquilo que eu preciso. Sim. E eu tenho tudo o que eu preciso na palavra. Mas, infelizmente, haverá sempre, como o pastor Daniel mencionou, pessoas que querem ir a mais, querem ir mais longe. Só que esse mais longe leva a riscos, porque nós temos convicção, ciência da existência do diabo e da tentativa dele de enganar. A Bíblia usa muito a expressão, o diabo, o enganador, aquele que está trabalhando para tirar o homem do caminho de Deus. E o caminho de Deus é a palavra. A palavra é a revelação plena, sabe? Jesus, quando estava aqui na terra, ele usou uma expressão assim bem clara, nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que procede. Então, nesse caso, Deus. pegando esse gancho teu, eu poderia afirmar que a palavra de Deus me conduz ao amor de Jesus, que me motiva a ser obediente, a praticar a sua palavra. Ao ter contato com a palavra, é isso que acontece? Veja bem, o ser humano precisa entender sobre obediência. Na realidade, amor e obediência estão associados. Deus nos ama. E na proposta de Deus, Deus nos criou para Ele. E para que nós o amemos, nós temos que dar prova disso. E esta prova é a obediência. Então, na realidade, experiências sobrenaturais, experiências, essas buscas de outras sensações, elas satisfazem o emocional do homem. Na realidade, o que eu preciso, o que eu como ser humano preciso, é entender o que Deus quer da minha vida. Ou seja, a Bíblia ela tem que me levar à prática, né, pastor Daniel? A prática. Eu destacaria aqui, pastor Lanza, um texto de 1 João. Vamos abrir a Bíblia em 1 João, capítulo 2. E o verso 3 e 4. O 4 diz assim, olha como isso é sério, né? Aquele que diz, eu conheço, e não guarda os mandamentos, é mentiroso. E nele não está a verdade. Então eu posso encontrar uma pessoa assim que se sente avivada, se sente realmente no poder de Deus, mas ela não esteja obedecendo a palavra de Deus. E aí isso é antibíblico, é contra aquilo que a Bíblia está dizendo. A Bíblia está dizendo que quando eu estou no verdadeiro revivimento, eu busco a Deus e a sua palavra, e quando Ele me apresenta a sua vontade através dos seus mandamentos, eu obedeço. E eu vivo feliz por isso. Agora, isso tem um outro desdobramento, porque ao obedecer à vontade do Senhor, porque eu amo o meu Deus, isso reflete no semelhante. Então, a gente o meu amor ao próximo. O meu amor ao próximo. Então, nós não podemos cair no erro de dizer eu vou amar a Deus e somente a Deus e o próximo para ir. É eu e Deus e o que importa. Porque quando o amor para com Deus, ele... Não leva, né, você para o próximo. Então não adianta. Então, né? Na realidade, não adianta. Pastor, eu diria até que não existe. Um fato interessante, que amor, a palavra amor é uma palavra muito plena, muito completa, que ela é entendida de forma muito parcial. Especialmente na língua portuguesa, fala em amor, as pessoas pensam em erotismo. Sensualidade, exatamente. Sexualidade, né? Mas eu diria, pastor, eu quero destacar isso com muito carinho para aqueles que nos assistem e nos ouvem, porque eu percebo, o mundo de hoje carece de amor. Verdade. E esse amor de um homem para outro, ele é uma projeção. Na realidade, eu só tenho... reflete, né? Eu só tenho o que Deus me dá. Na realidade, a minha natureza me permite. Eu não posso me dar o luxo de dizer que eu amo plenamente. Porque o amor é um dom, é uma dádiva que vem de Deus e passa de mim para outros. Inclusive, o amor, ele é extensivo
para aqueles que não estão praticando e não querem praticar. Eu preciso continuar amando essa pessoa, né? Tratando-a com dignidade. Né? O amor gera amor, né? Então você trata com carinho, com cuidado, em algum momento você vai despertar esse amor. Sim. Não tem como eu ser reavivado, ser obediente à vontade do Senhor e não externar isso. E às vezes é um conflito, porque eu posso alegar e dizer assim, eu sou reavivado, olhem para mim, mas quando eu tenho que dizer isso, eu já não sou. Porque as pessoas têm que olhar e ver, no meu dia a dia, eu estou refletindo tudo isso. Sim. A vontade do Senhor flui naturalmente como um rio. Verdade. Na minha vida. E eu queria complementar o pastor Daniel, que tem sido muito objetivo. Veja bem, amor verdadeiro, essa coisa bela, linda, é que o mundo carece. E eu sinto, nesse momento, as pessoas estão nos vendo, tem muita gente carente de amor, muita gente vivendo o drama do não querer, do não ser aceito, não ser valorizado. Uma vida solitária. Uma vida solitária. Essa falta de amor verdadeiro é interessante. Hoje se fala muito de amor. Hoje se fala muito de amor. No entanto, pouco se ama. Com a realidade que vivemos no mundo, com as injustiças sociais, com o desnivelamento social tão tremendo, onde aquele que era é mais, aquele que não era ficou menor ainda. Então esse distanciamento de um ser humano para outro, o amor está em extrema raridade, parece que se esfriando, como diz o próprio texto bíblico, o amor de quase extinção. Então, reavivamento, pastor, eu queria voltar à palavra que é tão linda. Reavivamento está extremamente relacionada com amor verdadeiro. Não esse amor pueril, não essa hipótese de amor, não essa impressão de amor. Na verdade, nós temos que andar um pouco mais. Temos que entender a logística, a beleza do amor verdadeiro. Então, quer dizer, a cada dia... Transcende a tudo isso aí que se fala no dia a dia de amor, apenas filosófico. A cada dia, pelo que a gente está conversando aqui, eu penso que a gente deveria perguntar para Deus assim: Senhor, eu estou realmente tendo o verdadeiro discernimento da Tua palavra na minha vida para amar o meu próximo e praticar a Tua palavra? Não é assim a obra de um dia lá, há 10, 20 anos atrás... eu já orei a Deus por discernimento e acabou. Eu acho que tem que ser dentro do processo de comunhão com Deus a cada dia. Né? É um andar contínuo. E todos os dias a gente cresce no discernimento e nós somos reavivados num processo diário. Então, não tem esse detalhe de dizer assim, eu fui reavivado ontem e agora eu tenho... O prazo do reavivamento, ele dura um período que o ciclo do dia. Você precisa no outro dia novamente. E você vai crescendo e você vai amadurecendo. Eu destacaria uma frase aqui, pastor Lanza, que diz o seguinte: espiritualidade genuína resulta em uma vida transformada. Então isso é importante. Isso é possível no processo de andar com o Senhor, conhecê-lo todos os dias, ler a sua palavra. E quando você vai fazendo isso, a sua vida vai sendo transformada. E o bom é que quem te assiste diz assim, puxa vida, se Deus está sendo bom para ele pode ser bom para mim. Eu vou experimentar, porque está dando certo na vida dele. Ou seja, pastor Daniel, se torna um testemunho natural. Nós falamos hoje, nós temos usado muito uma expressão, evangelismo relacional. Isso. O que é isso? É a vida do ser humano em comunhão com Deus, fluindo para as pessoas, sem um formal projeto. É um relacionamento vertical e horizontal. Né? É interessante, pastor. Você recebe e passa. É interessante que a gente, como ser humano, precisa da experiência com Deus, da comunhão com Deus, para o crescimento. O pastor Daniel falou isso, eu queria só completar, do crescimento diário. Certo. Nós usamos hoje uma expressão, que é uma expressão interessante, jornada espiritual. Eu gosto muito dessa expressão. E eu tenho batido muito essa tecla. Tem a ver com a caminhada da vida. É uma caminhada da vida, ou seja, né? É um jornada de ar. Porque a experiência de revivamento não é uma experiência única. Não é um processo como aquilo que chamamos de justificação pela fé. Aconteceu. No momento, obra do momento. Não. É um processo de progressão, de crescimento, que um dia, e digo mais, as pessoas, pela graça de Deus, precisam me ver 10 anos depois, melhor do que 10 anos antes. Exatamente. É o processo da santificação, né, pastor Peixoto? E agora, a gente tem que ter essa visão. E quando a pessoa, pastor Daniel, só desculpa terminar o raciocínio, quando uma pessoa ela está
falando mais, mas vivendo menos, ela não está crescendo. Talvez ela esteja no cognitivo, talvez ela esteja crescendo em intelectualidade, em formação, mas ela... Não em espiritualidade. Mas não espiritualidade, porque a espiritualidade verdadeira, ela faz a pessoa crescer. Sim. Faz ela ir na direção de um caráter mais genuíno, mais verdadeiro, mais puro, que é o que é de agradável. Certo. Eu queria puxar um assunto agora prático que visa fazermos uma análise das comunidades cristãs, das igrejas. De repente você está nos assistindo agora e você é de diferentes igrejas, protestantes da linha mais tradicional, evangélicos da linha mais pentecostal ou neopentecostal, você de repente é um luterano, um adventista, um batista, um católico, um espírita. Agora, nas comunidades cristãs, eu tenho percebido que tem havido uma tendência de polarizarmos entre dois grupos, que normalmente a gente chama de os radicais, os fanáticos, e aqueles que são chamados de liberais, né? Aqueles que, esses termos são muito falhos, né? Mas vamos usar esses termos assim, são os extremos da religiosidade. Os dois extremos. Como é que vocês têm visto as comunidades cristãs nesse aspecto? Pastor Daniel. Bom, eu acredito que nós, pelo conselho de Cristo, né, nós não podemos ir nem para um lado e nem para o outro do pêndulo. Precisamos ser equilibrados. E o equilíbrio está exatamente em conhecer a vontade do Senhor, aceitar a sua vontade, amá-lo e transmitir esse amor para as outras pessoas. Certo. Se eu fico só no lado da vontade do Senhor, é o que a Bíblia está dizendo, eu posso usar a Bíblia para bater nas pessoas. E daí eu digo, a Bíblia diz assim e tal, e eu conheço muito da Bíblia. Tirando o amor, a gente vira fanático, né? Vira fanático. Mas, por outro lado, se eu apenas agir com caridade, se eu apenas dizer boas palavras, sem o cumprimento da vontade do Senhor, eu vou para o outro extremo. Então, o equilíbrio em ter a vontade do Senhor, vivê-la, é o essencial. Aliás, nós temos uma pergunta que eu preciso puxar agora aqui no programa, enviado por um telespectador, e eu gostaria que vocês respondessem para essa pessoa. Vamos ver a pergunta agora. Em minha igreja há pessoas que têm um grande conhecimento bíblico, porém são fanáticas, e outras que não têm tanto conhecimento assim, mas valorizam demais a experiência e a emoção. Em qual dos dois grupos eu devo pertencer? Como é que a gente pode responder para essa pessoa, esse dilema, com quem ela deve ir, pastor? Eu diria para a pessoa, de forma assim, muito clara, nem um extremo, nem outro. Não vai com ninguém. Na realidade, o ser humano é tendente para ir para um lado. Mas a verdade é que Deus quer que nós vivamos uma vida de equilíbrio. O que é o fanatismo? Fanatismo é um extremo do desequilíbrio. A pessoa que é fanática, ela se coloca num ponto. Ela pega, por exemplo, um texto bíblico ou um tema da Bíblia e ela vive em função daquilo, esquecendo e desprezando os outros demais temas. Já que a Bíblia é um todo. Deus quer como um todo. E este equilíbrio de vida, de crescimento, de aprendizado, faz um cidadão maduro. E o revivamento é essa mudança de vida para um amadurecimento cristão. Então, ou seja, fanatismo não. E também desprezo à palavra de Deus também não. Liberalismo, porque às vezes o desprezo à palavra de Deus leva uma coisa. O desconhecimento leva o ser humano a não se comprometer. Ou seja, eu não sei, essa dependência eu não de sei, Deus. não faço. Então, há pessoas na igreja, em todos os lugares, em todas as congregações cristãs, há pessoas assim. Pessoas que martelam, que batem num ponto e saem batendo em todo mundo. Isso faz mal. Faz mal para a congregação, faz mal para ele, faz mal para todo mundo. Tanto o fanático quanto aquele que é liberal. Ambos estão lutando em cima de um ponto. Né? Exatamente. O outro que é liberal, ele começa a fazer um discurso também negativo. Porque ele começa a dizer, não, isso não é importante, não. Sabe, aquela superficialidade. Verdade. Aquela superficialidade. Não, isso aqui não é importante, não. Sabe o que vale? Exatamente. O que vale o meu coração. Deus é bom, né? Deus é bom, Deus vai salvar todo mundo no final. E aí faz um discurso perigoso. No final, pode levar pessoas também à perdição. Exatamente. Daniel, também a sua Pastor Lanza, opinião. Quando Jesus esteve aqui nessa terra, ele combateu claramente os dois extremos. Em São Mateus capítulo 23, 23 e 27, né? Isso, 23 e 27. Ele combateu aqueles que eram extremistas em um ponto, mas eram vazios de outro. Ele chamou de hipócritas, seus fariseus
escribas, porque sois semelhantes a sepulcros caiados. Está bonito por fora. Nesse ponto que vocês apresentam, parece que vocês são os melhores do mundo, mas está vazio por dentro. Então, ao mesmo tempo que ele reprovava o fanatismo de um grupo, ele reprovava a frieza do seu povo, que deveria estar preparado para quando ele viesse, e não recebeu. Por esse motivo, o equilíbrio é fundamental. E no processo de quem está sendo reavivado, de quem está crescendo na comunhão com Cristo, ele vai ser um cristão equilibrado. Nem para um lado, nem para o outro. Equilíbrio. E aqueles que acham que só o seu emocionalismo vale, Jesus tem aquele texto de Mateus 7 que fala assim, nós precisamos demônios em teu nome. Fala assim, nunca vos conheci. Todo, né? Nem todo o que diz. Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Quer dizer, então, temos que ter esse cuidado, a palavra de Deus como base e o equilíbrio na vida espiritual. Né? Amigos, vamos para mais um intervalo? Não saia daí, porque nós voltamos já já com o terceiro e último bloco do programa dessa semana. Estamos de volta com o terceiro e último bloco do programa Lições da Bíblia desta semana. Uma gostosa conversa aqui com os amigos que vêm, um de Rondônia, o pastor Peixoto de Rondônia, o pastor Daniel da região do Baixo Amazonas, aliás, envolvendo ali Belém, ali o Pará. Isso, o Baixo Amazonas pega o norte do Pará, Grande Belém e outros municípios e todo o estado do Amapá. Isso, já está feita a referência aqui. Ok, e fica bem feito o detalhe, né, que acabamos esquecendo de falar naquele momento inicial. E é uma gostosa conversa que temos aqui nos estúdios, porque é um tema fantástico, né? Essa importância do discernimento espiritual que devemos buscar pelo reavivamento. Aliás, o discernimento espiritual só vem pelo conhecimento da Bíblia, como nós conversamos. E eu quero oferecer para você a oportunidade de ter um conhecimento da Palavra de Deus através da série Princípios. Esta é uma série que nós oferecemos sempre aqui no programa Lições da Bíblia, porque queremos que você tenha conhecimento bíblico, porque cremos que o conhecimento bíblico nos liberta do erro, do pecado, da mentira e sigamos a verdade de Deus. Para você receber gratuitamente em sua casa, basta solicitar para o endereço que está aparecendo na sua tela e nós enviaremos com muito carinho para você. Também, a primeira pessoa que entrar no blog do programa, você está vendo o endereço aí agora na sua tela, a primeira pessoa que entrar no blog do nosso programa e postar ali um testemunho pessoal de como Deus tem dado discernimento espiritual, um crescimento a cada dia, nós vamos enviar este livro de presente para essa pessoa, Como Reavivar a Igreja do Século XXI. Então, presente aqui para você. Vocês conhecem esse livro, amigos? Sim, muito bom, né? Com certeza. Já lemos em grupo. Isso é muito bom, esse material de Russell Burrell. Ele trabalha muita comunidade. Exatamente. A importância da vida em grupos pequenos, para crescer, para se fortalecer. Isso é muito bom. Recomendo. Então, um presente aqui que você posta lá no blog rapidinho o que Deus tem feito na sua vida em termos de discernimento espiritual e você vai receber pelo correio esse livro, tá bom? Meus amigos, esse é o último bloco. E no último bloco a gente sempre procura fechar o tema e transmitir uma mensagem final para os nossos telespectadores. Eu gostaria de voltar a uma questão. A gente vive numa época onde as pessoas buscam muito aquela questão sensorial e valorizam muito a questão do milagre, o milagre pelo milagre. Porque a gente sabe que o maior milagre é a transformação do coração humano. Não é? Mas como é que Jesus agiu no seu ministério? Só para a gente entender um pouco mais sobre os milagres de Cristo no seu ministério. Vamos começar com o pastor Daniel. Jesus fez milagres. Mas é interessante que nem todas as pessoas que acompanharam Jesus tiveram a vida avivada ou transformada. Ou mesmo receberam um milagre. Ou receberam um milagre. Mas não porque não houvesse um milagre, mas porque o essencial, que era a entrega do coração e a prática nos ensinamentos de Cristo, não estava acontecendo. Então veja, não basta ter o milagre, porque Jesus fez muitos milagres. Quantas pessoas não estavam ali quando ele multiplicou os pães? Ou seja, o milagre de Jesus nunca era dissociado da questão espiritual. E da sua palavra, da obediência à palavra. Então, não ter a vida avivada para aquelas pessoas não foi porque não houvesse o milagre. Foi porque não havia obediência e seguir a palavra do Senhor. Dependia do elemento humano ali. E aceitar a vontade de Deus. Não basta ter o milagre, né? A obediência ela é essencial. E o milagre também faz parte. Jesus fez muitos milagres. Verdade. Pastor, pois não.
há um equívoco. E a gente, às vezes, aproveita a oportunidade para esclarecer, porque a gente percebe que algumas pessoas têm se frustrado. Há pessoas, por exemplo, que buscam a religião porque buscam em função de uma necessidade. Eu conheço pessoas, inclusive, felizmente, convivi com uma pessoa que frustrou-se e morreu, acreditando que em alguma dessas igrejas ela iria ser curada. Uma coisa interessante. Falta algo. O texto bíblico diz que Jesus veio buscar e salvar o perdido. O senhor perguntou sobre qual era a perspectiva de Jesus. Jesus, quando estava na Terra, ele veio, na realidade, salvar o ser humano. Mas salvar o ser humano da sua real situação. Qual é o problema do ser humano? Não é porque o homem estava doente. Não é porque ele tinha câncer. Não é porque o homem tem câncer. Câncer é uma consequência. Problemas, doenças são consequência. E também, quando há cura, são paliativos. São situações provisórias que não resolvem, de fato, o problema do ser humano. Eu estou aqui, eu sofro as mazelas do pecado por causa do pecado em si. Então, o meu maior problema, a minha maior necessidade é uma transformação verdadeira. Este é o maior milagre. E esse milagre Jesus realizou na vida de muitas pessoas. Mesmo quando ele curava, diz o Senhor que eu tenho poder para perdoar pecados. Veja que Jesus associava. Então, na realidade, todas as narrações dos evangelhos, os 4, eles associam uma cura, um milagre, pela mensagem, pelo que Jesus queria fazer. Você vê, por exemplo, o livro de João. O evangelho de João é assim. Jesus curava e depois discursava e dizia: eu sou o pão da vida. Eu dei o pão para você, mas esse pão é ilusório. Não se iludam com ele, que ele vai acabar. Mesmo aquele pão que Moisés deu, 40 anos também passou. Mas eu tenho pão eterno, o pão eterno. Eu tenho o pão que vai durar, vai fazer a vida de vocês ser renovada e durar eternamente. Então, veja que coisa, mesmo, fantástica era. Incrível. O milagre associado com todo um processo de vida. Em nosso manual de estudos tem uma frase que me chamou muita atenção, e você que acompanha sempre o nosso programa sabe que este conteúdo está disponível na internet, no site da Casa Publicadora Brasileira, a nossa parceira aqui no programa, também no blog do programa Lições da Bíblia. É sempre bom você ter para acompanhar. Tem uma frase interessante aqui. A frase é a seguinte: milagres eram uma consequência do ministério redentor de Jesus, mas não foram o principal motivo pelo qual ele veio à Terra. E é interessante que hoje muitos cristãos, eles buscam não o principal objetivo de Jesus ter vindo à Terra, mas o milagre que não foi o foco de Jesus. Interessante isso, Daniel. Interessante, pastor. E o outro detalhe, complementando esse aspecto aí, é que isso pode levar para o outro lado, as pessoas serem facilmente enganadas. Enganadas, exatamente. A Bíblia diz na carta de 2 Tessalonicenses 2,9, vou ler esse verso aqui: ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira. Então, Satanás, sabendo que o ser humano gosta do que é espetacular, gosta do que salta aos olhos, então ele vai pegar esse aspecto para dissimular um falso avivamento e começar a operar milagres para todos os lados. Em vários momentos da palavra de Deus e do ministério de Jesus, e eu volto aqui ao capítulo 7 de Mateus, eu gosto bastante desse trecho de capítulo 7, versos 22 e 23, em que diz assim: muitos me dirão naquele dia: Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas, milagres aí, maravilhas. Então lhes direi, Jesus dizendo isso, então lhes direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então é possível estar pregando a Bíblia e praticando a iniquidade, pastor? Pastor, veja bem, esse texto ele é muito contundente, ele é autoexplicável. A palavra de Deus é que está dizendo que Jesus Cristo não valoriza o fato de alguém falar em seu nome, alguém expulsar demônios em seu nome, o fato de alguém fazer qualquer coisa que aparentemente seja característica, porque algumas pessoas acham que o milagre é evidência clara de que essa pessoa é de Deus. E a Bíblia me esclarece isso. Inclusive, essa expressão sinais e maravilhas, ela está associada à palavra engano. É interessante, se for ler na Bíblia vários textos, inclusive Apocalipse, o próprio 2 Tessalonicenses que ele mencionou. Então, o fato, e isso é uma coisa muito perigosa, que vivemos uma era onde as pessoas, há muitos grupos que trabalham a essência
da vocação deles, do ministério deles é curas e milagres. Curas, milagres, expulsão de demônios. Então, mas e a obediência? Onde é que fica a palavra de Deus? A expressão aqui é bem clara. Nem todo, note bem, olha que expressão assim contundente. Forte, né? Nem todo o que me diz, nem todo o que fala, Senhor, Senhor, nem todo o que usa o nome do Senhor, essa expressão aqui é, nem todo o que diz que eu sou de Jesus, nem todo é de fato de Jesus. O ser de fato de Jesus, tem aqui uma aplicação, é aquele que faz a vontade. Fazer a vontade quer dizer obedecer. Obedecer o quê? Aí eu volto para o comecinho nosso, a palavra de Deus. Isso me leva, pastor, a refletir um pouco mais sobre qual tem sido o fruto da nossa vida cristã, espiritual, né? O que o Espírito Santo tem produzido em nós, não é, pastor Daniel? Porque a gente poder começar a fechar o nosso tema dessa semana, como é que a gente pode entender melhor essa questão, então, dos dons do Espírito Santo, frutos? Como é que isso é produzido em nossa vida? Quando o Espírito Santo, veja que a Bíblia diz que os frutos são do Espírito, e não são do ser humano. Não é do o fruto pastor, não é meu, não é do pregador, pastor, né? Não é de quem faz um curso e por isso ele naturalmente vai ter os frutos. Os frutos são do Espírito. Se são do Espírito, eu só posso ter condições de produzir se eu estiver linkado ao Espírito. E aí eu faria a menção que o Senhor apresenta em São João, ali na ilustração da videira. Ah, sim. Então, João 15. o ato de permanecer. Lá em João 15, pelo menos os 10 primeiros versos ali, aparece fortemente o verbo permanecer, permanecer, permanecer. Para que possamos produzir, temos que ir à vontade do Senhor. E o Espírito Santo pega a vontade do Senhor na sua palavra e ele faz com que ela seja vivificada em nossa vida. Naturalmente, eu vou produzir frutos. Quer dizer, o Espírito Santo produz através de nós. Então, o Espírito Santo é uma pessoa, um agente essencial na produção desse fruto que nós precisamos ter. O resultado do reavivamento com o Senhor. Em outras palavras, eu diria também que as duas palavras, dons e frutos, elas são bem distintas. Veja bem, os dons são capacitações que Deus nos dá para aperfeiçoamento, para um trabalho. E os frutos são a consequência dessa capacitação. Note, há pessoas que, por exemplo, parece que só enfatizam os dons. Mas onde estão os frutos? Porque o fruto é a consequência. Ou seja, revivamento, espiritualidade, tem a ver com a capacitação que Deus dá para você fazer, e em fazendo, e em vivendo, você se torna receptáculo dessa bênção e naturalmente você frutifica, você vive. E Jesus disse, o pastor Daniel foi bem tácito nessa questão, Jesus disse, quem não estiver ligado à videira, a videira, ele disse, a videira sou eu. Se você não estiver ligado a mim, você não vai produzir nada. Por quê? Isso é uma questão simples. Exatamente. Ninguém dá o que não tem. Então, eu só dou o que eu tenho. Os dons, eles são dados pelo Espírito Santo para benefício da igreja, e não do elemento humano. E não para exaltação pessoal. Nós somos apenas um vaso, um servo. Você não imagina a confusão. A gente olha às vezes e é lamentável saber que existe, infelizmente, o fator de dizer assim, eu faço isso, olha o meu dom, e eu até orar ao Senhor pedindo que Ele me dê um dom porque eu quero competir com o outro. Quando na realidade o nosso propósito é apresentar os frutos. Os frutos, Pai, está aqui é para a tua honra e glória. É para que vejam e glorifiquem o teu nome. Exatamente. Olha que maravilha, né? É interessante, pastor, que os dons são variados. E uma coisa mais interessante. E de acordo com a necessidade daquela comunidade. Porque, na realidade, para alguns, alguns grupos que focam num dom só. Então, aquele dom é tipo assim, referência. Na realidade, na igreja... Quem é bom tem que ter aquele dom. Na realidade, exatamente, é como se fosse, eu sou bom porque eu tenho esse dom. Mas, na realidade, cada um, Deus dá dom para todos. O próprio texto, Paulo diz, a diversidade de dons. Porque essa diversidade de dons, porque há multitarefas para se fazer. Alguns chegam a dizer assim, não, se você não atingiu esse dom que a gente quer, porque você não foi batizado pelo Espírito Santo, que esse é um outro assunto, não vamos nem tocar agora, que vai longe, né? Vai muito Meus amigos, longe. nós precisamos terminar, eu tenho só 30 segundos para cada um, tá bom? Uma mensagem final aos nossos telespectadores, resumindo aqui o tema dessa semana. Pastor Daniel, contigo. Bom, eu diria a você, telespectador, que deseja caminhar com Jesus, que deseja ter o verdadeiro reavivamento, que você continue buscando através da Bíblia, da palavra do Senhor. E sem dúvida, conhecendo a Bíblia, a vontade do Senhor no relacionamento diário com Ele, a tua vida vai florescer. E
e você vai produzir frutos que são verdadeiros frutos vindos do Espírito Santo. Continue nessa caminhada e que Deus te abençoe. Pastor Daniel, obrigado pela sua participação aqui. Deus abençoe seu ministério. Pastor Peixoto. Pastor e as pessoas que me assistem, eu queria me dirigir ao público. Sim. A você que às vezes fica um pouco ansioso, às vezes pensa assim, poxa, eu não tenho sido abençoado. Deus tem uma mensagem para você. A bênção de Deus está na recepção daquilo que Ele tem de mais precioso, o Espírito Santo. O Espírito Santo é a dádiva do céu para aquele que quer crer, para aquele que quer crescer. E Deus pode te dar essa bênção hoje, se você quiser. Se coloque nas mãos de Deus, use sensatamente, equilibradamente aquilo que Deus lhe dá, os dons, e coloque-se, mediante a palavra, na possibilidade de Deus falar e agir através de você. E você será uma bênção e será abençoado. Obrigado, pastor Peixoto, pela sua participação. Deus abençoe seu ministério também. Obrigado pela sua audiência, sempre aqui junto ao programa Lições da Bíblia. Que a sua vida seja rica no poder do Espírito Santo e com muito discernimento baseado na palavra de Deus. Vamos orar para terminarmos? Vamos. Pai querido, que o teu Santo e bom Espírito continue fazendo uma grande obra em nossa vida. Amém. E especialmente nos dando discernimento para sabermos discernir entre a verdade e o erro, entre aquilo que tu desejas para nós, por Jesus. Amém.